Tchanã! Não temos bola rolando, não sabemos como teremos, mas temos ambientes fervilhando nos clubes aqui de São Paulo. Temos eleição no São Paulo Futebol Clube no final do ano. E eleição no São Paulo Futebol Clube significa muita notícia. Hoje eu vou entrevistar um dos candidatos, pré-candidatos à presidência do clube, o Júlio Casares, que muito gentilmente me recebe do lado de lá da internet. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Marília. Prazer falar com você. Depois de tanto tempo, fazia tempo que não falávamos, eu acompanho o seu trabalho já há muitos anos, né? E estou tendo essa possibilidade hoje. Muito prazer, viu, Marília? Júlio, a gente estava falando um pouquinho antes de a gente entrar aqui no ar, eu completo esse ano 20 anos de carreira, já cobri muitas eleições de São Paulo. E a gente, nesse período, posso dizer, no meu período de jornalista, a gente já passou da fase da eleição por um voto para uma sequência de reeleições da mesma chapa, de um período soberano, né, em que você era direito de comunicação no começo do século, né, na outra década, para esse momento difícil do São Paulo. Eu queria saber o que te motiva a ser candidato à presidência do São Paulo e o que fazer para o São Paulo voltar às glórias do passado. Então, Marília, é verdade. Você está aí começando lá, você acompanhou todo esse trajeto político de São Paulo. Essa é uma eleição muito diferente, porque você não tem uma oposição de raiz, você tem tudo um pouco muito misturado, pessoas que serviram já a gestão, que tiveram com o Leco, enfim. Então, hoje o São Paulo tem duas alas aí muito próximas às administrações que passaram. O que me faz, Marília, é um pouco a constatação de que eu sempre fui um garoto que tinha esperança de ver o São Paulo campeão, e eu escolhi o São Paulo no pior momento. Geralmente a criançada escolhe quando o time está ganhando, etc. Eu escolhi ser São Paulino na década de 60, o São Paulo não ganhava nada. E ali me fascinou as cores do São Paulo, o nome da cidade, da década de 60, e depois, com alguns sofrimentos, vimos o São Paulo ser bicampeão 70 e 71. Quando eu venho para cá, depois de tantas participações, eu vejo que o São Paulo passa um momento parecido com o da construção do estádio, de dificuldade econômica, dificuldade financeira e muita necessidade de união. Eu acho que esse momento é o da união. E quando eu fui convocado a estar presente nessa linha, eu me vi aquele garoto de 1966, 67, 68, com esperança, que torcia para um time que não ganhava, mas era um time forte, que estava construindo o Morumbi. E, da mesma forma, eu me vejo aquele garoto com esperança de resolver a questão de São Paulo. Basicamente, muito difícil financeira, dentro de campo não ganha um título há muitos anos, uma pressão muito grande, mas talvez nessa hora, Marília, seja a convocação do grande São Paulino que deve se apresentar. Eu sempre trabalhei de forma abnegada pelo clube, nunca fui remunerado, e acho que agora a união dessas pessoas pode fazer diferença. O São Paulo é um dos últimos clubes aí que tem uma eleição resolvida ainda pelos conselheiros. Como é que isso influencia agora, esse momento eleitoral? Porque, como você disse, de fato, não há uma oposição de raiz. De um jeito ou de outro, os candidatos que se desenham por aí já tiveram participação nas últimas administrações. Então, como é que é dividir esse pequeno colégio eleitoral que representa tantos milhões de torcedores e, ao mesmo tempo, né, o colégio eleitoral é pequeno? Então, como é que você divide a campanha para agradar a torcida, que não vota, a maioria não vota, a grande maioria não vota, e também os conselheiros, que são esses que votam e que, de algum jeito, estão todos envolvidos nos últimos anos de administração? Então, Marília, nós temos um sistema em que o sócio vota no conselheiro e o conselheiro vota no presidente. Realmente é uma distância do voto direto, que é algo que oportunamente poderá ser discutido de forma com muito critério, com muito cuidado, pelas características até do São Paulo. O que eu tento passar para esse público interno e para o público externo, que é importante, e esse veículo como o seu, que atinge milhares, milhões de pessoas no Brasil todo, é uma forma de comunicar, onde eu estou tentando mostrar a questão de proposta. Eu quero fazer uma campanha de contribuição propositiva, onde o torcedor analise as propostas, não o Júlio Casares como pessoa, isso pouco importa, mas o que ele tem por trás, as pessoas envolvidas, o plano de gestão, e é isso que nós estamos tentando fazer com que a torcida participe. Eu tenho dentro da minha coalizão 8 grupos, tem a presença do ex-presidente Pimenta, que ganhou tudo no futebol, o presidente mais vencedor, e que, por curiosidade, disputou com o Leco na última eleição. Então, eu tenho uma boa parte da oposição, uma boa parte da situação, e nos colocamos como candidato da União,
Eu acho que agora é o momento de união. E para mostrar isso, nós temos que trabalhar em proposta. Não vou entrar em campanhas de provocação, em fake news, não é a nossa praia. Nós vamos trabalhar muito com o torcedor, mostrando o que vamos fazer. É fácil identificar o problema, o difícil é dizer como resolvê-los. Qual é o problema? O problema, Marília, são vários, viu? Essa é a dificuldade. O São Paulo tem o problema central é o financeiro, uma dívida muito grande, onde nós já temos um comitê financeiro no nosso plano de gestão, está colocado que nós vamos reorganizar essa dívida. Ela tem perfil de curtíssimo prazo, de médio e de longo prazo. É tentar alongar para que ela tenha um perfil mais de longo prazo e de médio prazo e que a gente consiga ter um custeio de gestão, custeio financeiro para a gestão. Agora, é claro, isso vai ter que ter austeridade financeira, ajustar a contratação de jogadores. Você não pode ter um volume imenso de investimentos sem nenhum resultado em legado esportivo e legado financeiro. Temos que fazer uma atuação no marketing, é uma área que eu contribuo muito. Temos que renovar o marketing do São Paulo, reformar. Ou seja, nós temos assim umas 12 bolas para chutar no gol. Um mandato curto, de 3 anos, então o desafio é muito grande. E a nossa, vamos dizer assim, o nosso objetivo é ter um plano de gestão com eficiência, onde as pessoas vão ganhar por meritocracia, ou seja, se apresentou o resultado, ela tem um bônus. Se não, ela vai ficar com salário fixo apenas e será questionada, como em qualquer empresa, na sua, na minha, que tem que ter esse comprometimento com o resultado. Esse salário, remuneração por bonificação, não, por a gratificação por objetivo atingido, você está falando da administração, não dos jogadores. No primeiro momento, só para os gestores, porque eu vou te dar um exemplo. O gestor de futebol, que é a área principal do clube, eu costumo dizer que as 3 áreas que nós vamos atacar de forma muito presente é o futebol, a área administrativa financeira, porque você fala em redução de custo e reorganização da dívida, e no marketing. São as 3 áreas que terão um foco central. Então, essa meritocracia ela vai trabalhar da seguinte forma. Vamos imaginar, o gestor de futebol, que hoje ganha 3 dígitos, é um salário muito bom, é um salário que ele ganha independente do resultado que ele entrega. Isso vai mudar. Então, ele vai ganhar um salário menor, fixo, e ele pode chegar nos 3 dígitos, se ele conseguir um vice-campeonato, um campeonato, onde vai ter um ranking de pontos, classificação para Libertadores, legado esportivo e financeiro. O que é um legado esportivo e financeiro? Tudo vai ter métricas. Você, por exemplo, o Jusilei foi um grande jogador do passado, grande, mas é um jogador em final de carreira. E o São Paulo fez uma contratação por 5 anos, um jogador com o perfil de encerra a carreira. O que aconteceu? Ele não conseguiu jogar, o São Paulo ainda tem uma dívida para pagar com ele, um acordo, vai honrá-lo, vai honrar essa dívida, e foi um jogador que não deixou legado nenhum, porque nem ele mesmo ainda conseguiu uma questão no mercado, espero que consiga em breve, e o São Paulo não conseguiu ter nenhum legado esportivo e nem financeiro com ele. Então, é uma contratação que saiu de um princípio que nós chamamos de gestão eficiente. Então, é um exemplo que eu estou dando. Claro que também teve contratações que funcionaram, nós temos que ser justos. Então, o Volpi, o Bruno Alves, o Reinaldo, são jogadores, o Vitor Bueno, são jogadores que também contribuíram. Não queremos ser injustos com as pessoas e não faremos isso. Mas a meritocracia tem que tirar a pessoa do conforto. Imagina, a pessoa ganha um salário extraordinário. Se o São Paulo se classifica ou não, se gastou mais do que devia ou não, para ele, qual o problema? Né? Teoricamente, ele pode só ficar chateado. Isso não basta. Ele tem que ganhar o seu salário com justiça pelo resultado alcançado. Só ficar chateado não basta. Você falou de 3 pilares, e eu entendo que esses 3 pilares têm muito a ver com o departamento de futebol. Mas, assim como outros clubes, mas aqui especificamente o São Paulo, nós temos um grande problema, um problemão com o resto, né? A sede social e todo o resto. Esses 3 pilares, como é que vão ser, tirando o futebol, os outros pilares, como é que vão ser aplicados na gestão da sede do clube, com todos os problemas e o déficit que isso traz para o clube inteiro? Marília, muito obrigado. Essa pergunta é muito importante porque nos coloca a explicar uma situação. Você falou tudo. O futebol é o core business principal de qualquer grande marca. Do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, assim por diante. Todos esses clubes têm a sua área social, que também é importante, mas não é o core business principal. Então, o São Paulo tem que se concentrar no futebol e no que está muito ao lado do futebol. E como nós enxergamos isso? Hoje, uma área social ela vive com as seguintes receitas. A mensalidade,
o pagamento por atividade. Então, a pessoa é sócia, mas joga tênis. Então, ela paga uma taxa para jogar tênis. O marketing direto, que eu chamo, que é o patrocínio de uma festa social, etc. O que nós estamos criando? Um valor agregado maior para que a gente consiga, não a separação do social, porque é uma questão jurídica difícil, mas a autonomia, onde os gestores vão tocar o social sem precisar toda hora vir na diretoria, na presidência, para saber o que tem que fazer para pegar um aporte de dinheiro. Então, nós criamos um valor agregado alocado de 5% de todos os contratos de patrocínios que vierem, não de futebol, tá? Nada a ver com futebol. Então, contratos de patrocínio, novas receitas que o São Paulo tiver somente em patrocínio, 5% será alocado para o social. E dali em diante, ele tem que ter pernas próprias, ele tem que viver de acordo com a sua gestão. É uma transição, nós vamos começar a fazer essa autonomia e os gestores vão ter, lá no social, uma pessoa de marketing, comunicação e administrativo. Portanto, nós teremos menor envolvimento com o social. Por quê? Nós temos que concentrar na dívida no futebol, porque se eu ficar vendo como é que está a sauna, as quadras de tênis, a piscina, eu vou despender energia da nossa diretoria para um assunto que é importante, mas que pode ser tocado por eles lá com autonomia. Então, esses 5% que será alocado em novos contratos, novas receitas, que não seja do futebol, por exemplo, vender um jogador, isso não tem os 5%. Mas se eu fizer um contrato de patrocínio, 5% será destinado ao social. Portanto, a contrapartida é que os gestores lá façam um trabalho, respondam pelo resultado e o menor envolvimento da nossa diretoria. Nós temos que focar o nosso core business principal, nosso negócio principal, que é o futebol. E para organizar o futebol, nós precisamos atuar em gestão de contratação com eficiência, a meritocracia, um estádio adequado para gerar recurso e um marketing agressivo para trazer receita, sem comprometer uma diminuição de custo com austeridade financeira. É um desafio enorme, mas nós estamos preparados. Deixa eu ser advogada do diabo, porque assim, claro, me parece óbvio e ótimo a proposta. Mas a gente sabe que os clubes são centenários, o São Paulo está chegando lá também, e a gente tem pessoas que cuidam, em todos os clubes, mas aqui especificamente no São Paulo, desses departamentos que não foram capazes de fazer isso em 100 anos. No caso do São Paulo, quase 100 anos, 90 e poucos anos. E aí, é a contratação de gente nova? É ir ao mercado e trazer esses gestores mais bem remunerados para isso? Porque, sabe quando você quer encaixar um triângulo no quadrado? Às vezes não dá. É difícil, Marília. O grande desafio você conhece melhor do que eu, é a cultura do futebol. É imediatista. Chega uma pessoa do mercado, ela sofre pressão de conselheiro, etc. Nós vamos blindar isso através de uma dinâmica que é assim, nós vamos trazer uma pessoa do mercado, do futebol e da gestão financeira extremamente reconhecida do mercado. Nós já temos até nomes conversados. O que nós precisamos fazer, Marília, é que essa adaptação dessa pessoa que vem do mercado para um clube de futebol seja feita com tranquilidade e essa pessoa tenha tranquilidade e retaguarda para fazer um trabalho. E como os conselheiros abnegados vão participar e devem participar? Através de câmaras setoriais. Eu vou te dar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um diretor de marketing lá que comece amanhã remunerado. Essa pessoa vem com uma opinião de fora, embora seja São Paulina, conhece, etc. Mas ela vai chegar lá e ela vai ver o clima político, que sempre é muito intenso, né, no futebol. As câmaras setoriais, então eu vou pegar um assunto, sócio-torcedor que está ligado a esse marketing. Eu vou colocar 3 conselheiros que vão fazer esse trabalho de forma voluntária para ajudar esse diretor executivo, para fazer a introdução dele e ser uma blindagem para que ele não fique exposto. Se você analisar bem, o São Paulo foi o clube que mais trocou técnicos de futebol, diretores de futebol e diretores de marketing. Isso não é correto. Então, para que a gente proteja esse profissional, nós vamos colocar em cada área 3 abnegados conselheiros que não vão ter cargo executivo, mas vão estar numa câmara setorial para ajudar, para dar os caminhos das pedras interno e para que esse diretor profissional não entre em choque em relação direta com o conselheiro, porque vai atrapalhar o projeto dele, vai atrapalhar assim, o andamento das questões. É uma forma que nós encontramos para tentar blindar e responder essa pergunta. Clubes centenários, o São Paulo tem 90 anos, não é diferente dos demais, e não pode sofrer influência diária de conselheiros. O conselheiro está lá para ajudar. Então, 3 conselheiros por área vão proteger, blindar e também conversar com os conselheiros e não deixar o diretor executivo exposto, porque ele vai ter meta também, ele vai ter que trabalhar muito. Daqui a um ano, se você for eleito, a gente vai conversar sobre como está sendo isso, se os novos diretores estão fazendo mindfulness para aguentar os conselheiros no ouvido, porque olha, para ganhar
você falou que vai ganhar por mérito, tem que ganhar também adicional por insalubridade. Todos os clubes são igual, a cornetagem ela afeta. Vamos falar sobre coisas que a gente ouve muito e que eu acho que na campanha, por mais que se tente, eu imagino que seja de alto nível, há algumas acusações que vão, e troca de acusações que vão acontecer. Então, por exemplo, tanto você como, eventualmente, o candidato que se coloca como opositor participaram da gestão Leco. Como é que você avalia a gestão Leco? Olha, eu tenho primeiro uma posição muito grande de separar pessoa de gestão, né? Acho que nem o Leco está feliz com a gestão dele. Então, é uma questão tranquila de dizer que ela não produziu resultados dentro de campo, na questão financeira, ressalvando a postura do Leco, de um grande São Paulino, de uma pessoa com vontade, com bons pensamentos, mas isso não basta. A questão do futebol, por exemplo, e aí também eu não quero fazer crítica ao Raí e seus diretores, ela não entregou nenhum resultado. E, lamentavelmente, nesse ano, o time estava crescendo de produção com o Fernando Diniz, que é um grande técnico, aí veio a pandemia e parou. Foi o melhor momento do São Paulo, na minha visão, onde as coisas estavam se encaixando. Agora, ela é uma gestão que ela apresenta no marketing resultados que não consigam agradar, né, pelos resultados que nós estamos vendo. São Paulo caiu no ranking de sócios torcedores, de receita de televisão e assim por diante. No financeiro existe uma dívida enorme. E no futebol não tem nenhum legado esportivo ainda, embora pode acontecer ainda esse ano, de repente pode acontecer. Então, com isso, dá para se analisar que a gestão não foi eficiente. Agora, o que eu sempre coloco, Marília, é um comportamento meu como pessoa, porque eu já ajudei inúmeros presidentes. Então, o presidente eleito, para mim, ele representa a instituição. E ele deve ter o nosso respeito e a nossa cautela para que a crítica não seja no lado pessoal. Eu detesto movimentos assim, fora esse, fora aquele, e também detesto aquela vitória pontual que a pessoa vira herói. Você tem que avaliar a obra como um todo. A obra dele está acabando, não traz resultados ainda importantes, e pode ser que ainda dentro do campo aconteça algum resultado de algum campeonato, é o que esperamos. Mas a questão financeira e de marketing nos preocupa muito. Existe, neste momento, Júlio, dois, né? A gente vive normalmente de exemplos no Brasil. No momento há o exemplo Flamengo, de tudo que é bom, maravilhoso, é o santo grau atual do futebol brasileiro. E existe o exemplo que é o contrário, que são as trevas, que é o Cruzeiro. E tudo neste momento, vocês da imprensa, as torcidas, elas comparam com isso. O Flamengo fez assim, assim, assado. O Cruzeiro fez assado, assado, assado. Não faça assim, faça assim. E a gente conhece que os clubes têm as suas particularidades. O São Paulo tem um jeito de fazer as coisas, sempre teve, e que nos últimos anos é degringolado. Mas como é que estar neste momento sendo candidato e, obviamente, com o diabinho, com todo respeito, espero que vocês estejam entendendo, com o diabinho e o anjinho aqui, que é o Flamengo e o Cruzeiro, como grandes exemplos de 2020, quando a bola não rola. Como é que você enxerga esses dois momentos? O que o São Paulo pode fazer para voltar a ser, não o Flamengo, mas voltar a ser o São Paulo? Marília, essa pergunta ela é muito importante. Você falou um termo que eu uso, particularidade. Eu acho que cada clube tem uma particularidade e um modelo diferente. Um modelo foi por um caminho, o outro modelo foi por outro. O que eu acho que o São Paulo tem convicção, aliás, disso, o São Paulo tem que olhar para dentro de si. O São Paulo conseguiu, claro, com outro modelo hoje, outra realidade da modernidade, o São Paulo conseguiu ser um clube equilibrado financeiramente, com glórias esportivas. Eu lembro que quando o ex-presidente Pimenta assumiu, o São Paulo vivia uma dificuldade muito intensa de recursos financeiros e o São Paulo conseguiu transpor essa barreira, virou bicampeão mundial, internacionalizou a sua marca, enfim, e depois também com o Marcelo Portugal Gouveia, com o Juvenal, conseguiu também outros ajustes e acertos. Então, acho que o São Paulo tem que olhar para dentro. Agora, o que mais nos preocupa, Marília, é uma relação que nós temos que ser transparente com o torcedor no primeiro dia do mandato, como você falou, depois de um ano de eleito. Nós precisamos, depois de 100 dias, prestar contas para o torcedor e o torcedor entender que se o São Paulo não consertar a casa, mesmo com prejuízo ainda de ter um super time de futebol, porque não se monta super time de futebol sem dinheiro. Porque quem faz isso vai acontecer como outros co-irmãos estão com problema, um identificado por você. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que priorizar, tentar fazer time competitivo com essa situação, mas com transparência, para o torcedor entender. Se não for feito esse trabalho, aí sim nós podemos chegar na situação agonizante
da ponta do exemplo que você deu. E se a gente fizer um outro trabalho de saneamento financeiro, de equilíbrio, poderemos talvez não ter êxito em 2021, mas melhorar em 2022 e talvez para o futuro ter um clube organizado. Então, é uma relação que tem que ter pulso firme, aguentar a pressão, porque a pressão, como você falou, vem de conselho, de torcedores, vem da mídia, vem de todo lugar, e o São Paulo tem que ter um comando único, com um pensamento coletivo, dizendo nós temos que fazer a lição de casa para não ter problema sério amanhã. E é isso que eu estou imbuído, mesmo sabendo da dificuldade de um time que está há 8 anos sem ganhar título nenhum. É muito difícil. Eu ia falar exatamente sobre isso. Eu acho esses 8 anos. Eu vou deixar, você falou 8 anos, porque você está com a camisa do São Paulo. Quem sou eu para. Né? Mais que 8, né? Porque foi só meio título, meia volta. Daí nem estou contando. Então, estou contando mais tempo. Né? Porque, pelo tamanho do clube, com todo respeito à Sul-Americana, né? É um título de menor importância. Eu queria falar sobre o marketing, que é onde você trabalhou, né? Com mais relevância nos últimos anos no São Paulo, e trabalha com comunicação. A fila do São Paulo, que é menor que outros co-irmãos já tiveram aqui, o Palmeiras, o Corinthians, o próprio Santos, recentemente, ela coincide com o momento de explosão das redes sociais, da comunicação em massa, de receber a notícia ali. Então, parece mais tempo, parece mais sofrida. E ela coincide com uma década muito vitoriosa de Corinthians e Palmeiras, o que potencializa essa sensação de frustração, de tantos protestos e música e ao CT e ficar envolvido com o jogador e aí ter que trocar toda hora de técnico e toda hora de jogador e todo mundo sendo trocado o tempo inteiro. Então, eu queria saber como é essa fórmula, essa equação que você está imaginando entre fazer o torcedor entender que talvez tenha que esperar ainda mais um pouquinho e, ao mesmo tempo, recuperar o sócio-torcedor, fazer novos São Paulinos, ganhar dinheiro com venda de camisa de um time que vai ter que esperar. Está esperando e, eventualmente, terá que esperar mais um pouquinho. Marília, essa é a pergunta que realmente permeia todo o nosso plano de gestão. É um mandato curto, com necessidades longas, de muito tempo sem ganhar campeonato, de uma situação financeira difícil. Então, nós temos que atacar inúmeras ações com velocidade e com eficiência. Então, o que nós queremos fazer? Nós queremos, por exemplo, no marketing, nós vamos lá pensar sócio-torcedor, receita de televisão, bilheteria, ações promocionais. Nós teremos vários assuntos. Cada assunto desse, nós vamos criar uma metodologia para que os funcionários, ou os executivos e os conselheiros envolvidos apresentem, talvez em 100 dias, uma saída. Por quê? Porque precisa ser veloz. Não adianta você fazer uma comissão que ganha um ano, passou. Não, tem que ser uma questão, como na iniciativa privada, em que cada assunto, e eu estou colocando 3, mas são vários. Se você pegar no futebol, por exemplo, a hierarquização da contratação do jogador. Como hoje é contratado? Você tem lá um diretor executivo, que é importante, que é trabalhador, etc. Mas a figura do diretor executivo, na minha visão, ela tem que executar. Então, a contratação tem que partir, primeiro, de uma necessidade do técnico, é ele que tem que dar a palavra. Quando isso vem para a diretoria, nós temos que ter uma discussão se esse jogador é para compor elenco ou para ser titular. Se for para compor elenco, nós não precisamos investir, a base tem que oferecer. Se a base não oferecer, também a base está errada. Se nós precisamos de um lateral esquerdo, um lateral direito para compor elenco, tem que vir da base, porque senão você vai inibir um talento que tem lá. E eu vou dar um exemplo, criticando e não a pessoa, mas o goleiro. Nós contratamos o goleiro Jean, fizemos um grande investimento, e nós tínhamos o PR, que hoje é o reserva imediato, que já poderia ter sido lançado. Então, esse critério de hierarquização das decisões é que está errado no São Paulo. Então, quando o técnico vier dizer, eu quero um cara para ser titular absoluto, aí sim nós vamos ao mercado. E o que eu posso dizer ao torcedor? Nós vamos ter que ter um time com formação da base, um time cascudo. Você lembra do time que foi montado em 2004? Era um time cascudo, que não tinha grandes estrelas e rendeu muito para o São Paulo depois. E também algumas estrelas pontuais. Claro que estrela pontual está no DNA do São Paulo. Foi assim com o Zizinho na década de 50, depois o Gerson e o Pedro Rocha em 70, depois o Toninho Cerezo, o Leonardo. Jogadores que podem somar. Porque não adianta você contratar 5, 6 jogadores com uma faixa salarial lá em cima e comprometer o resto. Você pode trazer 1 ou 2 que vai dar uma mistura muito boa com a base e com esses jogadores cascudos. Essa é uma linha que a gente tem. Agora, em 2012 foi meio tempo, mas nós demos volta olímpica. Aliás, não deu, não. Saiu briga. Saiu briga, não deu, não. O São Paulo não tem culpa. Mas eu fui forjada de um jeito na arquibancada que quem grita gol antes
ou comemora antes, dá azar. E aí, depois desse meio título, você vê que deu uma degringolada. Eu tô dando É palpite verdade. agora, todo mundo sabe, mas eu acho que esse negócio de comemorar antes deu erro. Deu erro. Deu erro. Verdade, verdade. Vamos lá. Eu preciso perguntar, porque é óbvio isso, não só da Clips, Claro. você conhece isso, mas eu acho que muita gente quer ouvir. Você falou que tem nomes. Alguns nomes já estão... Você pode dizer quem são esses nomes? Diretores de futebol, diretor de marketing? Na verdade, Marília, eu não poderia cometer, até porque foi uma combinação com esses nomes do mercado, que são profissionais do marketing, da área financeira, alguns que poderão vir no futebol. E o futebol a gente está deixando para analisar um pouco mais para frente. É a última área que nós vamos definir. Vamos avaliar também o trabalho que está sendo feito lá. Ninguém precocemente elimina a condição de pessoas que estão lá, porque são pessoas sérias, que estão fazendo um bom trabalho, também com maior boa intenção, mas a gente precisa analisar o futebol com um pouco mais de cuidado. Agora, as pessoas com quem eu falei, como algumas estão vinculadas a grupos empresariais, eu não posso dar nome por uma questão de confidencialidade. O que eu posso dizer é que nós temos uma grande vontade de trazer o melhor que for para o São Paulo. Então, o fato da pessoa estar numa empresa, trabalhando na área de marketing, na área financeira, e eu estou trazendo para o São Paulo já é um bom sinal. Não que a pessoa, às vezes, está desempregada ou trabalhando por conta própria, ela tem muito valor, não significa isso. Mas eu estou tentando trazer pessoas que já estão num ritmo corporativo muito grande e que têm duas coisas em comum, Marília. São paulinidade, são pessoas que têm identificação com São Paulo e também know-how no que fazem. Porque não adianta você colocar lá uma pessoa, passei no marketing em tal lugar, em tal época. Tô fora. São paulinidade, estou fora. Não, pessoas não serem contratadas. Não, você... do Júlio, antes que alguém fale, tá vendo? Marília está entrevistando o Júlio. Não, São paulinidade, a única coisa que eu tenho São Paulina é minha mãe. Júlio, antes da gente terminar, tem uma coisa muito importante que eu acho que foi grande impulso aí, catapultou o São Paulo durante décadas e que nesse momento é um grande problema, apesar do vínculo emocional que os são paulinos, óbvio, têm, que é o Morumbi. O Morumbi era o estádio do São Paulo, mas foi palco de títulos de muitos clubes, porque era o maior estádio de São Paulo. Desde aquele imbróglio no estádio da Copa, não é, o São Paulo viu os seus rivais construírem suas arenas. Coincidiu, obviamente, com o período que o futebol de São Paulo está fraco, então poderia ser que em outras décadas não fizesse diferença, mas nesse momento faz, porque em que parece que às vezes o Morumbi é menos casa do São Paulo do que é o Allianz Parque para o Palmeiras e Itaquera para o Corinthians. Além de, obviamente, ter coisas a serem modernizadas do ponto de vista das novas arenas. E tem o problema da localização geográfica e das inundações, e etc. E tal. E é muito grande. Então, são muitos problemas. Deixar sempre lotado, abrir um estádio tão grande para pouco público, o estádio precisar de reforma. Como é que vai resolver o problema do Morumbi? Marília, obrigado pela pergunta. O Morumbi Concept Hall, acho que é a época que você estava na Folha, se não me engano, no começo da década de 2000, e aí foi um projeto meu, eu não gosto de falar nós, mas foi iniciativa do marketing, e nós criamos o Morumbi Concept Hall. Porque o Morumbi é um estádio antigo, projetado na década de 50, inaugurado parcialmente em 60 e entregue totalmente em 70. Então, a cidade se aproximou do Morumbi, as pessoas queriam morar no lado do estádio. E acho que foi uma falha do poder público não ter um plano diretor para garantir estacionamentos, etc. Então, ali eu olhei e falei, puxa vida, nós vamos precisar usar esses vãos que estão aí para modernizar o São Paulo. E criamos o Morumbi Concept Hall, que hoje tem academia de ginástica, 3 restaurantes, enfim, inúmeras unidades que levou vida para o Morumbi, fora de jogo, trouxe receita. Foi a forma de modernizar o estado. Aí vieram as arenas. Claro que são arenas modernas, mais compatível com o tempo atual, com o estacionamento, com o espaço, etc. Mas o Morumbi, acredite, é um grande estádio. É um estádio charmoso, é um estádio que, claro, pela sua dimensão, dá um sinal, uma sensação de neutralidade, mas se você olhar as decisões de São Paulo, com o New Old Boys, com uma virada histórica em 81 contra o Botafogo e vários outros exemplos, a torcida do São Paulo faz acontecer. O que nós temos que ser sincero, Marília, é muito objetivo e responsável. Nós não vamos fazer grandes obras no Morumbi com recurso próprio. Eu não vou nunca falar eleitoralmente um negócio que eu não vou poder fazer, porque nós temos que pagar a dívida. Como é que eu vou rebaixar o anel intermediário até o campo? Isso seria uma coisa para o futuro. Entretanto, se houver dinheiro de marketing, de empresas e parceria público-privada, nós podemos evoluir numa história para ter mais garantias ao lado do estádio.
olha quantos problemas nós temos. Como você falou, um estádio da década de 50, mas está harmonizado com o Morumbi Concept Hall. Temos problemas de enchentes seríssimas que nenhuma autoridade resolveu, que alagam a área social de São Paulo. Esse é um grande problema que nós temos que sentar com a prefeitura, com o governo do estado e dizer: minha gente, o São Paulo é um clube de 18 milhões de pessoas, é uma área social importante. E o descaso, o abandono com isso. O São Paulo precisa ser forte nessa linha. Tem que ter vereador forte, tem que pressionar prefeito, governadores, e é isso que também nós vamos fazer para a melhoria do entorno do estádio. O metrô chegou há pouco tempo, era uma obra prometida para 13, depois para 14, chegou agora em 19 ou 18, final 18, acho que 19. Enfim, então essas demandas serão muito fortes. E eu acredito muito na união, Marília, até para aproveitar a sua questão, porque hoje, como você vê, está tudo misturado. Pessoas que dizem ser oposição, o lado adversário, a maioria, não vou colocar nomes, mas serviram o Leco na gestão do Leco. Outros estão apoiando pré-candidatos do outro lado, que estão ainda na gestão do Leco. Ou seja, hoje não existe nem apoiador do Leco, nem Leco apoiando ninguém, e muito menos oposição. Se alguém pode falar que tem uma oposição raiz, sou eu, porque o Pimenta, que disputou com o Leco em 2017, veja só, disputou com o Leco em 2017, nos apoia. Mas eu não falo situação-oposição, eu falo união, porque o São Paulo precisa ser reconstruído. Agora é a hora do São Paulino reconstruir o São Paulo. E não é com bravatas políticas, interesses partidários que nós chegaremos lá. Nós vamos trabalhar com a união, é um grupo que cresce na coalizão cada vez mais, e a proposta nossa é em cima exatamente de um plano de gestão, onde nós vamos trabalhar firmemente. Eu só vou descobrir quem é a oposição quando o Leco resolver me retender, porque eu já liguei para ele várias vezes querendo saber quem ele vai votar. Quando ele falar que ele vai votar num, eu sei que o outro provavelmente é a oposição, mas ele não responde. Enquanto ele não me responder, eu estou na dúvida. Eu queria agradecer. Eu vou te falar uma coisa, enquanto você não falar uns nomes melhores, assim, fica difícil de fazer o povo querer votar em vocês. Tem que vou trazer o Cristiano Ronaldo, vou trazer o Messi, quando for jogar, vai jogar lá em Itaquera. Você tem que escolher do marketing, precisa arrumar um. Eu entendo, claro, estou brincando, eu sei que você não pode me entregar todo o jogo começou a ser jogado agora, a eleição está marcada para o final do ano. Deixo aqui a minha brincadeira, espero que quando tiver alguma coisa que possa ser dita, você me conte. Desejo sorte, como eu disse, e estômago e fígado, porque processos eleitorais são difíceis. Peço desculpa se alguém se ofendeu com alguma brincadeira minha. Eu sei que o Júlio me conhece há muito tempo e eu brinco com essas coisas do São Paulo há muito tempo. Não vou mudar por causa de uma eleição. Desejo sorte, sucesso. O campo, menos sucesso. Eu gostei quando você falou da premiação por vice-campeonato. Vice-campeonato eu estou apoiando. Marília, eu te agradeço, eu entendo, sim. Você sempre foi muito dinâmica. Eu acho que o futebol passa por isso. A sua mãe é uma grande São Paulina, que eu sei. Então, em nome da sua mãe, você pode ter certeza que nós não faremos nenhuma bravata eleitoral para dar um nome de jogador, uma expectativa para tentar ganhar votos. Nós temos que estar muito responsável nisso. Outro dia eu falei e reafirmo, o Muricy é um amigo meu. Quem não gostaria de ter o Muricy? Essa é uma intenção nossa, mas nunca foi falado, nunca prometi nada. Pelo contrário, eu nunca falei com ele sobre esse assunto. A gente fala sobre vários assuntos. Até porque hoje ele é um profissional da televisão, ele tem os seus objetivos, e nós precisamos um dia, e pode acontecer isso logo no dia seguinte da eleição, sentar com ele e discutir. Muricy, o São Paulo pensa em trabalhar assim. O que você pensa? Como é que está a tua vida profissional? Eu não tenho dúvida que, para ser um grande coordenador, ele reúne todas as condições. Quem não gostaria de tê-lo? Então, não estou dizendo, estou colocando muito claramente, que não há nenhuma promessa, mas é um sonho que a gente tem. E, para finalizar, Marília, eu quero dizer a você que é um processo difícil. Eu estou saindo de um conforto da minha profissão, da minha vida, porque eu me vejo naquele garoto da década de 60 que tinha esperança de ver o São Paulo campeão. Hoje, eu com 58 anos não sou mais um garoto, mas eu tenho aquele espírito de ter esperança. Então, o candidato de São Paulo, os seus apoiadores e essa coalizão têm a esperança, sim, de colocar o São Paulo no lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Qual?